Alerta CM, ao fim de 3 anos, Bitcoin acaba de disparar um sinal bearish que pode confirmar entrada em bear market. Tan, tan, tan. Pronto, quem o diz não sou eu, quem o diz não é o Correio da Manhã, mas quem o diz é um analista reputado a nível internacional de uma plataforma também reputada a nível internacional. Portanto, fiquem até ao final do episódio que eu vou falar sobre isso, vou falar sobre dados macroeconómicos, vou falar sobre gráficos, vou falar sobre dados on-chain, vou falar sobre tudo aquilo que neste momento está em cima da mesa e é mais importante para vocês ficarem a saber. Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Alex Crypto. Cá estamos, meus amigos, então para mais uma semana. Trago-vos então aqui aquilo que é mais importante. Já sabem, se gostarem deste tipo de conteúdo, subscrevam o canal, carreguem no gosto. E quero começar por pedir desculpa pelo último episódio que o Von estava uma valente trampa, ok? Estava muito baixo. Portanto, já tentei aqui, dentro das minhas limitações intelectuais ao nível de som, resolver a situação. Espero que efetivamente esteja melhor. Deixem no comentário o que é que vocês acham. Se não estiver melhor, obviamente tenho que melhorar isto, como é óbvio, ok? Vamos então avançar sem mais demoras, diretos ao assunto. Notícia que aconteceu esta noite e de facto é muito séria, é muito grave. Infelizmente Israel retoma ataques na faixa de Gaza. As coisas estavam a resolver-se, mas infelizmente tudo desabou novamente. Esperemos que seja apenas e só algo provisório e que não entremos novamente em meses de guerra no Médio Oriente. Como vocês sabem, os mercados podem não gostar deste tipo de eventos e podem ainda não ter precificado esta notícia, portanto muita atenção quando abrirem os mercados às 2 da tarde. Além disso, hoje vai ser um dia importante para a Ucrânia, porque Donald Trump vai falar com Vladimir Putin para tentar colocar um ponto final a esta guerra. É uma situação muito complicada, como nós sabemos também, mas se isto for possível, evidentemente também pode ser um fator bullish, neste caso, para os mercados. Caso não aconteça, pode acontecer exatamente o inverso. Agora, nós podemos ver que nos últimos meses um dos grandes problemas não está relacionado, se calhar, já com dados que comprovem que estamos numa recessão, mas com dados ao nível da incerteza. E este gráfico aqui dos nossos parceiros da Macro Micro diz que o índice de incerteza de política económica mundial teve um disparo muito significativo que começou ainda em finais de 2024 e que, reparem bem, em 2025 como é que isto está. A boa notícia, digamos assim, é que ainda não tivemos uma confirmação de entrada em recessão, apesar de, quando nós temos estes movimentos, significa que uma recessão pode estar aí ao virar da esquina. De facto, ainda não a temos, ainda não há dados que apontem para isso, mas que não é um bom sinal. Por outro lado, nós temos aqui, e eu publiquei isso no meu X, portanto quem quiser também pode seguir em @alexcryptopt, coloquei este gráfico e disse o seguinte, relativamente a este gráfico: níveis de incerteza ao nível da política de trocas comerciais nunca estiveram tão elevadas, mas isto por si só não significa uma recessão. Ou seja, as tarifas, tal como eu tenho andado a bater nesta tecla há algum tempo, não são sinónimo de recessão. São apenas e só momentos de incerteza que podem de facto potenciar algo mais grave, mas que, se isto for resolvido a tempo e horas, poderá de facto impedir essa mesma recessão. E nós podemos ver que nunca estivemos em níveis tão elevados. Esta guerra comercial atingiu patamares nunca antes vistos, e nós podemos ver que, pelo menos nunca antes vistos desde os anos 60, atenção, e podemos ver que a nível de recessão, estas linhas de assombreado, não vemos uma relação direta, o que efetivamente é bom sinal. Agora, se começa a afetar a economia, isso aí já começa a ser mais complicado. Apenas uma breve pausa para falar sobre o patrocinador deste episódio. Dizer-vos que eu tenho a NordVPN já há cerca de 2-3 anos. Sinto muito mais seguro com ela porque eu navego na internet completamente mascarado, ou seja, este IP que aqui está não é o meu, é algo que a NordVPN criou por mim e é sempre uma proteção acrescida para aquelas pessoas que de facto não querem fazer bem aos restantes amigos e navegadores que andam por este espaço digital. Tens uma garantia de reembolso 30 dias, ou seja, se não gostares da NordVPN, apesar de não quiseres gastar 3 ou 4 euros, que efetivamente não é muito a nível mensal, eles devolvem-te o dinheiro sem qualquer problema. Carrega no link na descrição deste episódio para usar esta promoção e também tens uma capacidade de oferecer uma proteção acrescida aos teus amigos, familiares, até à vizinha, se assim entenderes, porque podes
ter 10 dispositivos com uma única conta com esta proteção da NordVPN. Além disso, e para mim uma excelente mais-valia, se usas sempre a mesma password, não o deves fazer, deves ter passwords diferentes. E se és como eu, que anda em diferentes plataformas, precisas ter um gestor de palavras-passe. E a NordPass faz exatamente isso e está tudo no mesmo plano, portanto, efetivamente é uma grande mais-valia. Mais uma vez, se queres então subscrever a NordVPN, tens o link na descrição deste episódio ou numa janelinha que te vai aparecer com a imagem da NordVPN. Bem, meus amigos, amanhã é um dia muito importante. Toda a gente está à espera da decisão por parte do Fed. 4,5% e vai ser 4,5%. Agora, o que as pessoas estão mais à espera é os plots, ou seja, os pontinhos. Eles fazem sempre aquelas projeções económicas e vamos ver qual é a projeção económica neste momento que vai estar aqui em cima da mesa, porque já estamos claramente dentro do mandato de Donald Trump. Portanto, vai ser a primeira vez que nós temos um dot plot, digamos assim, em que vamos ver com a sombra, ou com o chapéu de chuva, digamos assim, de Donald Trump em cima das suas cabeças, o que é que eles vão dizer relativamente a projeções económicas. Também o que vai ser dito ao nível da conferência de imprensa de Jerome Powell vai ser muito importante. Na minha opinião, eu acho que ele não vai ter um discurso hawkish, eu acho que ele vai tentar dizer que não, estamos apenas a acompanhar, a nível da inflação, as coisas de facto estão a diminuir para o nosso target de 2%, o desemprego está em 4,1%, também não é nada que me preocupe. Portanto, sinceramente, é esperar por mais dados para tomar se tivermos que tomar decisões mais significativas. Neste momento vamos estar apenas e só na expectativa. Isto é a minha opinião, é aquilo que eu estou à espera de ouvir por parte de Jerome Powell. Os mercados, meus amigos, só 1%, coitadinho, 1% é que acredita que vamos ter uma descida das taxas de juros. Portanto, não vai haver descida das taxas de juros. Agora, o que é mais relevante é que nós estamos neste momento com 80% praticamente a considerar que nem em maio nós vamos ter uma descida das taxas de juros. E isto não estava assim no início do mês e muito menos também em fevereiro. Portanto, vamos continuar a acompanhar esta ferramenta aqui por parte do Fed. Agora, há um cenário que começa a mostrar, a levar alguma preocupação, que é este gráfico relativamente à possibilidade, digamos assim, de uma recessão, porque o mercado, tal como diz aqui neste post, o mercado pode estar a começar a precificar o início de uma recessão. Porque se vocês virem, desde o início que nós tivemos o corte das taxas de juros por parte do Fed, nós, por norma, quando estamos em ambiente de recessão, nós temos uma queda do S&P 500, que é esta linha aqui a cinzento, certo? A média é esta linha aqui a azul. Quando nós estamos em movimento bullish, podemos ver que esta linha azul, o desempenho do S&P 500, continua a subir. Agora reparem bem o que é que está acontecendo na linha laranja. Tivemos de facto um movimento de subida, mas tivemos agora uma cacetada muito grande por parte do S&P 500 que pode mostrar que as coisas podem estar a caminhar para algo menos positivo, possibilidade então de recessão. Quem o diz, não sou eu, o secretário do Tesouro americano, o Scott Bessent, diz que esta queda de mercado é uma correção perfeitamente saudável, mas admite que uma recessão é possível. Ou seja, o discurso político não é um discurso de preocupação, é um discurso de aceitação daquilo que está a acontecer, com margem para continuar a cair, ou seja, por uma possibilidade de uma recessão. Eles não estão a tentar controlar danos, não estão de todo, ok? Eles estão a abrir a porta e, digamos assim, a fazer a vénia a uma possibilidade de uma queda de mercado mais agressiva, uma possibilidade de recessão, porque, como nós já dissemos aqui no passado, é do interesse dos Estados Unidos, neste caso do interesse de Donald Trump, que as taxas de juros baixem porque têm uma dívida que tem que ser refinanciada em 2025 superior a 9 trilhões de dólares. Portanto, este jogo político continua aqui em cima da mesa e neste momento foi aquilo que foi dito por Scott Bessent, ok? Agora, reparem bem isto. Na Europa já se está a arranjar um bode expiatório para a possibilidade de uma crise mundial e o responsável por essa crise mundial, adivinhem lá quem é que vai ser. As criptomoedas. É verdade, é verdade. O Sr. François Villeron de Galhot, diretor do Banco Central francês e dirigente do Banco Central Europeu, acredita que a política pró-criptomoedas dos Estados Unidos pode ser responsável por desencadear a próxima crise financeira global. Dentro de vários exemplos, ele cita o dot-com bubble, ok, a bolha das tecnologias, que no início dos anos 2000, e também a crise imobiliária de 2008,
antes de Bitcoin ser lançado. Portanto, se as coisas correrem mal, se os mercados crasharem, a culpa, segundo a Europa, vai ser das criptomoedas. Agora, aqui o Alex Crypto foi investigar a coisa e pedido ajuda ao ChatGPT, eu pedi qual era o tamanho da dot-com bubble antes dela rebentar. E o ChatGPT diz que era cerca de 6 bilhões de dólares. E depois perguntei qual era o tamanho do setor imobiliário antes da bolha arrebentar, antes de 2008. E, portanto, o setor imobiliário tinha 12 bilhões de dólares em 2008. Meus amigos, é uma diferença brutal para, neste momento, o tamanho do espaço das criptomoedas, que é apenas de 1,5 bilhões de dólares. Portanto, isto é tudo conversa da treta, é tudo a areia que está a ser atirada para os olhos das pessoas para tentar justificar algo com um adversário que ainda tem um peso muito pequenino e ainda não se consegue defender de uma forma convincente a nível mundial. É muito mais fácil atacar então os pequeninos. E isto não é verdade. Se acontecer um crash mundial, a culpa não é das criptomoedas, porque o mercado é demasiado pequeno para fazer crashar um mercado a nível mundial. Isto é simplesmente estúpido, ignorante e apenas e só tentar manipular dados para mascarar outras realidades. Agora, o que é que nos dizem os gráficos? Meus amigos, os gráficos revelam que o SP500 está efetivamente cansado. Nós tivemos, lembra-se de 2021 quando Bitcoin teve aqui um baixo mais alto, um alto mais alto e depois tivemos uma queda muito, muito expressiva? E está muitas vibes aqui a surgirem no SP500. Aliás, se nós mudarmos para uma perspectiva mensal no SP500, nós podemos ver que quando nós estamos em bull market, nós, por norma, quando vamos abaixo das moving averages, e nós podemos ver aqui na semanal que as moving averages que eu aqui tenho já estão a cruzar bearish, ainda não ficaram vermelhas, mas estão praticamente a fazê-lo, e estamos a funcionar também como resistência aqui nesta VWMA, nós podemos ver quando o mercado está em bull market, caímos abaixo dessa zona, mas depois estamos lá 2, 3 meses. Ao fim desse tempo, normalmente retomamos a tendência de alta. Quando nós estamos a entrar em tendência de bear market mesmo, nós temos uma reação, mas por norma nós depois continuamos a cair. Ou seja, se isto não reagir, se o mercado não reagir ao fim de 2, 3 meses, ou seja, um trimestre, é muito provável que nós vamos ter então um sinónimo de recessão, um sinónimo de bear market ao nível dos mercados institucionais e consequente queda também do mercado das criptomoedas. Um aspecto importante para ter em consideração é o que está a acontecer ao nível das tecnológicas. Este gráfico mostra a relação das tecnológicas com o SP500. E nós podemos ver que houve um quebrar para baixo desta linha parabólica aqui a azul, que já vinha desde os anos 2000, e que finalmente foi quebrada. Evidentemente que nós estamos perante um suporte importante, que é o suporte de 2021, ou seja, foi o topo de novembro, dezembro de 2021, mas também é verdade que nós temos um duplo topo a nível macro, ou seja, o topo de 99, ou seja, o ano 2000, e agora em 2024. Além disso, parece que eu estou a ver aqui um head and shoulders aqui a informar, ainda não teve um breakout efetivo, mas que são sinais preocupantes, principalmente se nós perdemos esta linha aqui a verde, que está na zona aqui do 0.0372. Se isso assim acontecer, é muito provável, na minha opinião, que possamos ter então um bear market no SP500, porque as Big Techs têm um peso muito grande ao nível do SP500, certo? Agora, relativamente a Bitcoin, as coisas, não há nada aqui neste gráfico que me grite: nós vamos inverter tendências, estamos já em nova tendência de alta. Não, o que eu vejo é simplesmente altos mais baixos aqui a serem formados e neste momento a resistência da retração de 0.5 deste último movimento, que está na zona dos 85, 86 mil dólares, ainda não foi ultrapassada. Portanto, isto parece tipo uma bola a saltar. Cai, salta, cai, salta, cai, salta e agora parece que vai ter então uma nova queda, um novo degrau que vai ser quebrado. Se olharmos para o gráfico dos 3 dias, as coisas até me parecem um bocadinho piores. Reparem bem a semelhança com o que aconteceu ao nível do último bounce, ok? Reparem a vela de 2 de março e a vela de 5 de março, claramente a formarem shooting stars, e a vela de 14 de março e a vela de 17 de março também a formarem shooting stars. Portanto, não é nada de bom aquilo que eu estou a ver, mas as coisas podem mudar rapidamente e o Jerome Powell ainda vai falar quarta-feira e é pessoa suficiente para mudar este mercado. Agora, o título do episódio está relacionado com este gráfico
Porque foi dito, não foi por mim, como eu disse, ia brincar, não foi também dito pelo Correio da Manhã, foi dito por Kim Yong-ju, que é o CEO da CryptoQuant, é um site especializado em dados on-chain, e ele afirma o seguinte: Bitcoin, o ciclo de alta acabou. Espera-se 6 a 12 meses de ação do preço de lateralização ou em queda. E este gráfico mostra exatamente isso. A última vez que nós tivemos um disparar deste PNL Index Cyclical Signals foi no final de 2021. E este gráfico, para mim, ainda é mais significativo, porque ele faz uma linha média que agrega vários dados on-chain, o MVRV, o SOPR e o NUPL. Portanto, são 3 indicadores muito importantes ao nível de dados on-chain que mostra que nós estamos a inverter tendência. E a última vez que o fizemos foi exatamente então em finais de 2021, e nós podemos ver que quando nós temos este indicador que teve uma subida muito expressiva e começamos a inverter, até agora bateu sempre certo e entramos em bear market. Isto é factual, amigos. Eu não estou aqui a dourar a pílula, nem estou aqui a querer-vos mostrar algo que não é. Isto são dados on-chain, não são dados manipuláveis. É muito diferente, por exemplo, ver uma correção numa fase intermédia, tal como, por exemplo, aconteceu aqui em 2020, do que depois de uma subida tão expressiva. Portanto, eu acho que tinha a obrigação de vos trazer este gráfico. Tomem isto com uma pedrinha de sal, conjuguem com outras análises, mas eu acho que é informação relevante, não é para vender, é para comprarem, é apenas e só o que vos está a mostrar o gráfico. Vamos então avançar para outra notícia, um bocadinho mais especulativa, um bocadinho mais sensacionalista. Glassnode alerta, Bitcoin pode enfrentar colapso de oferta e despencar mais de 50%. Pronto, isto vale o que vale. Existe um vazio significativo entre 70 mil e 80 mil ao nível do indicador, do gráfico on-chain, que é o Realized Price Distribution, ok? E vocês podem ver exatamente aqui neste gráfico aqui da Glassnode. Porém, uma queda é uma queda que poderá levar o ativo até à zona ali dos 70 mil, se perdemos os 80 mil dólares. Portanto, não é nada, sinceramente, uma queda de 50%. Há muito sensacionalismo aqui. Evidentemente que se nós virmos o ativo novamente a ir para valores inferiores ao nível dos 78, podemos de facto ir aqui à zona dos 73 e se não aguentarmos, aí sim ir para valores abaixo dos 70 mil dólares. Mas pronto, ok? É um bocadinho sensacionalismo, mas fica aqui a informação. Outra notícia relevante, Standard Chartered, que é uma empresa de facto com algum prestígio, aponta que Ethereum já não vai atingir os 10 mil dólares este ciclo e aponta como máximo os 4 mil dólares. Para quem está neste momento a apostar em Ethereum e numa subida de 100%, cerca de 100%, relevante efetivamente, mas muito longe dos tais 10 mil dólares e seguramente uma desilusão para muita gente porque nem sequer máximos históricos, nem sequer máximos históricos irá fazer. Relativamente a Bitcoin, eles apontam para 200 mil dólares ainda em 2025. Esperemos que eles tenham razão. Outra notícia, relativamente à reserva de valor de BTC. Os americanos dizem que não serve para nada. Não serve para nada. Não gostam nada disso. E este gráfico aqui mostra exatamente esta perspectiva. Porque quando lhes foi perguntado se eles, o nível de fundos federais, onde é que devem ser atribuídos e se devem ser aumentados ou reduzidos em determinadas áreas, os Estados Unidos, os cidadãos americanos disseram que Segurança Social, Medicare, pontes, transportes, educação, energias renováveis, sim, deve haver um aumento ao nível do investimento por parte do governo americano. Por outro lado, se nós virmos aqui as criptomoedas, apenas 10% considera que sim, que deve haver um aumento ao nível do investimento, mas 45%, até uma fatia bastante relevante, acha que devem ser reduzidos os fundos de investimento a nível de governo, de dinheiro público para Bitcoin e para outras criptomoedas. Mas amigos, sinceramente, quem é que os pode culpar? Faz todo o sentido. Há prioridades muito mais prioritárias, peço desculpa da repetição da palavra, do que Bitcoin e criptomoedas. Portanto, quem é que pode julgar de uma forma negativa aquilo que os americanos estão a dizer sobre isto? Agora, uma notícia positiva é que nós estamos a ver, que já não acontecia desde o início de fevereiro, um movimento bullish, ou pelo menos o início do movimento que eu espero que seja bullish ao nível da compra dos ETFs. Reparem, tivemos aqui uma vela verde de cerca de 274 milhões de dólares que entraram ao nível de inflows
para BTC, ok? Relativamente a uma visão mais zoom out, nós podemos constatar que nós passámos de cerca de 98 bilhões de dólares para neste momento 77 bilhões de dólares e podemos ver que estamos apenas e só a fazer altos mais baixos, portanto a tendência, na minha opinião, ainda é de queda até prova em contrário ao nível de entrada de capital via ETFs. Porém, foi disparado também um sinal, neste caso bullish, que é o indicador de sentimento de endereço ativo de BTC, basicamente identifica divergências extremas entre preço e utilização da rede, e nós podemos ver que houve aqui então um disparo, porém, isto é uma análise feita apenas e só em bull market. Eu gostava de ver o disparar deste sinal numa perspectiva mais zoom out, em tendência também de baixa, se ele também faz falsos sinais. Portanto, vejam isto com alguma prudência, porque em bull market é sempre mais fácil, de facto, entrar quando o sentimento está abaixo, exceto quando nós entramos em tendência de baixa de médio a longo prazo. Uma novela que alimentou a malta, que sinceramente o mercado estava muito parado, não acontecia nada de relevante. Uma baleia apostou 368 milhões com alavancagem de 40 vezes, meu Deus, na queda de BTC. E nós podemos ver que essa baleia, neste momento já fechou essas posições todas, neste momento está a fazer uma long em Melania, já tem 7 milhões de lucro, coisa pouca, e já tem no global, já tem quase 10 bilhões de dólares em lucro. Portanto, há quem diga que isto é um hacker a utilizar dinheiro roubado, há quem diga que é alguém com inside information. Pronto, ninguém sabe quem é esta baleia, mas que de facto entra pesado e com alavancagem muito, muito, muito forte. Isso é de facto verdade e impressionante. Quem quer seguir pode acompanhar esta carteira no HyperDash, ok? Agora, outra notícia, muito rapidamente. BNB vai ter um hard fork, vai ter uma atualização ao nível da sua blockchain, uma atualização que chama-se Pascal e basicamente visa aprimorar a compatibilidade da sua chain com o Ethereum Virtual Machine. Outras notícias ao nível dos ETFs, SUI já tem agora uma proposta de ETF por parte também da Canary Capital. Asdex altera o seu Nasdaq Crypto Index americano para adicionar Cardano, e temos que a escolha de Donald Trump para o presidente da SEC, o Paul Atkins, está a enfrentar algum atraso por problemas a nível de papelada, portanto coisas de burocracia, ok? Uma notícia que já nem é notícia, MicroStrategy, neste caso, peço desculpa, Strategy compra 130 bitcoins por 10 milhões de dólares, e por fim, esta notícia que eu acho que é muito interessante, porque reparem, vamos primeiro ouvir o que é que diz Elon Musk. Off by 5% or 10% in some cases. I call a magic money computer any computer which can just make money out of thin air. That's magic money. So how does that work? It just issues payments. And you said there's something like 11 of these computers at Treasury that are sending out trillions in payments? They're mostly at Treasury. Some are, but there's some at HHS, there's one or two at State, there's some at DOD. I think we found now 14 magic money computers. 14, okay. They just send money out of nothing. E é por causa disso, depois chega uma dívida de 34 trilhões de dólares. São 14 computadores que simplesmente emitem dinheiro, criam dinheiro para pagar coisas, para pagar contas. Olha, estava tanto jeito cá em casa, era pagar a casa, o carro, as compras, e sem tinha que gastar um tostão. Portanto, isto é o exemplo da irresponsabilidade de quem está à frente destes governos, que infelizmente é transversal a muitos e muitos e muitos países. Por causa é que eu acredito tanto em Bitcoin, por causa é que eu acredito que Bitcoin, independentemente do que pode acontecer no curto, médio prazo, a longo prazo, para mim vai ser sempre um ativo que vai valer muito mais do que está a valer agora. Mais uma vez, não é aconselhamento financeiro, cada um deve ser responsável pelo seu capital. Meus amigos, espero que tenham gostado do episódio, carregado no gosto e subscrito o mesmo. E vemo-nos numa próxima. Tchau, tchau.